Olá, Fael. Meu nome é Marcelo Guimarães, mas a maioria dos colegas de estrada me chamam de Guima. Eu resolvi escrever porque depois de tanto tempo tentando deixar essa história para lá, eu percebi que preciso dividir esse fato. Eu sou de Sobradinho, no Distrito Federal, mas hoje eu moro no interior da Bahia. E depois de muitos anos rodando o Brasil como caminhoneiro, eu aprendi tudo com o meu pai, o seu Augusto. Ele também era do volante. Ele diz que aprendeu tudo com o meu avô, que puxava madeira numa época em que as estradas eram ainda mais precárias e o freio era a coragem. E desde moleque, eu acompanhava o meu pai em viagens curtas. Eu aprendi a dirigir no canavial perto da casa de um tio, e quando me dei conta, eu já estava com a carteira profissional na mão, pegando o frete para o outro lado do mapa. Em 2010, eu recebi a chance de trabalhar numa transportadora em Ibiraporã, cidade do sudoeste baiano. O serviço era levar soja até o porto de Salvador ou trazer algum insumo agrícola de volta para o interior. Não era o trabalho dos sonhos, mas pagava as contas. E eu ainda curtia aquela solidão da estrada, só eu, os meus pensamentos e as modas de viola no rádio. Naquele tempo, eu encarava um trajeto longo pela BR-242, passando pela região da Chapada Diamantina. Era um trecho famoso pelas curvas fechadas, subidas puxadas e, claro, pelas histórias de assombrações. Mas nem todo mundo acredita nisso. Eu mesmo não ligava muito. Mas rodando de madrugada por lugares desabitados, ouvindo chiados esquisitos no rádio, ou vendo uma luz estranha no retrovisor, a mente começa a viajar e às vezes a gente só se pergunta se é a nossa imaginação. E numa das minhas viagens, lá por agosto daquele ano, eu saí de Salvador depois de descarregar a soja e em vez de dormir no pátio de um posto perto da saída da cidade, eu resolvi adiantar a estrada. Tinha um posto que eu gostava muito, que ficava antes da Serra do Araxá, uma parte da BR-242, parecida com a Serra da Mangabeira, mas para chegar lá era preciso rodar uns 120 km. Eu estava bem disposto e pensei que daria conta. Eu saí do posto por volta das 11 da noite com o tanque cheio. A rodovia estava sossegada, quase sem movimento, só um ou outro caminhão me ultrapassando. Eu deixei o modão tocando de leve e fui dirigindo no meu ritmo, atento às curvas e placas. E de repente, eu vi que surgiu um animal no meio da pista, e como o meu caminhão é pequeno, eu consegui parar a tempo. Era um cachorro enorme, bem peludo, e parecia ter sido atropelado recentemente. Ele era bem estranho. Tinha um focinho maior que o normal e presas que saíam de sua boca. Achei que era por causa da dor, então a única coisa que eu pude fazer foi arrastá-lo para o acostamento. Mas pensem em um cão pesado. Mas com muito esforço eu consegui. E quando voltei ao caminhão, eu percebi que as minhas roupas estavam fedendo podre e era impossível seguir viagem daquele jeito. Então fui me trocar na cabine de trás. Mais ou menos uns 7 minutos depois, eu volto pro volante e vejo algo bem assustador. Um homem totalmente nu, saindo de onde eu havia deixado o cão. Era um homem de uns 60 anos. Ele andava engatinhado e foi se levantando aos poucos e andava mancando. Ele olhou para o caminhão e eu pude jurar que os seus olhos brilhavam como de um animal em contato com o farol. Ele atravessou a pista e sumiu no mato. Eu corri até onde eu havia deixado o enorme cão e adivinhem, o animal não estava mais lá. Eu acho que aquele animal não era um cão, e sim um lobisomem. Mas precisamente era aquele homem. O sobrenatural existe,
E a partir desse dia, evitei parar o caminhão à noite em estradas, e os frentistas acreditaram em mim e me contaram outras histórias de lobisomens que os caminhoneiros sempre param por lá e contam para eles. E em breve eu trarei todas aqui para o canal. Boa noite. Olá, Rafael. Boa noite. Eu me chamo Larissa, tenho 18 anos e esse relato se passou com os meus pais no ano de 2005. A minha mãe se chama Helena e o meu pai Carlos. Quando eles se casaram, eles se mudaram para uma cidadezinha no interior de Minas chamada Januária. E antes de se casarem, eles moravam em Belo Horizonte, mas como a vida na capital não estava fácil, eles se mudaram para esse interior e foram viver na casa da minha falecida avó, já que a casa estava desocupada há algum tempo. O meu pai não tinha emprego fixo, ele vivia de bico e mesmo não tendo aluguel para pagar, eles passavam certas dificuldades, pois haviam contas para pagar e comida para o dia a dia. As contas foram se acumulando de tal forma que a luz e a água foram cortadas, mas para a sorte dos meus pais, meu pai logo encontrou uma proposta de emprego. Como ele havia feito alguns favores para Josefino, o prefeito da época, ele conseguiu um emprego com um bom salário para trabalhar no escritório da casa do senhor Ademir, amigo do prefeito Josefino. E como o salário era muito bom, ele precisava de um empréstimo para pagar as contas atrasadas e comprar uma bicicleta para ir ao trabalho que ficava próximo ao centro da cidade. E os meus pais moravam em uma ruazinha de terra depois da subida do cemitério, próximo ao Sesc. Então, ele conheceu um rapaz que trabalhava na Fiuza Cred, que se propôs a emprestar R$1.000 para o meu pai. Tudo isso por fora da agência de empréstimos, pois esse senhor era agiota. O nome desse senhor era Manel, e ele era conhecido da feiticeira da cidade, a Dona Lia. Ela sempre fazia orações e benzimentos para fechamento de corpo nesse rapaz, pois diziam as pessoas que ele virava bicho, e por isso era necessário a feiticeira fazer esses banimentos pelo menos uma vez por mês nesse moço. O meu pai pegou o dinheiro emprestado com o Manel, que era amigo de um outro agiota chamado Zé Carneiro, mas que já havia falecido. Ele não vem ao caso, mas o que ambos têm em comum é que Zé Carneiro e a sua esposa Tita também tinham contatos com essa feiticeira, a Dona Lia, pois trabalhar de agiota é como vender a alma. Dizem que o dinheiro é amaldiçoado. E com o dinheiro, o meu pai logo pagou todas as contas de energia e água que estavam atrasadas e comprou uma bicicleta nova na Ciclo Guedes para ir ao trabalho no escritório do Ademir. A minha mãe ainda não tinha filhos na época. O seu Ademir sempre elogiava o meu pai pelo ótimo trabalho e ele ficava lá até tarde da noite trabalhando, e no primeiro mês ele recebeu certinho o seu salário. Porém, ele não recebeu as horas extras, que daria quase outro salário. Então meu pai pagou a primeira parcela do empréstimo certinho, pois eram 10 parcelas de R$150. Então, para comemorar, ele levou a minha mãe para jantar um belo de um peixe assado na beira do Rio São Francisco, no hotel e restaurante Viva Maria. Lá, ele encontrou o agiota. Eles ficaram conversando e quando meu pai falou que trabalhava para o senhor Ademir, o agiota já ficou inquieto, coçava a cabeça e tocou no assunto do dinheiro. Então meu pai disse: "Seu Manel, eu te paguei certinho, então você não tem o direito de ficar jogando indiretas para mim, pois a próxima parcela
ainda vence mês que vem. O seu Manel se desculpou com o meu pai e logo foi embora. O meu pai estava feliz, pois no próximo mês, além de receber as horas extras pendentes, ainda receberia o próximo salário. Só que o meu pai não sabia que o Ademir era caloteiro. E no dia do pagamento, ele fingiu de bobo que não devia ninguém. E o meu pai tinha que pagar o Manel no outro dia. E seu Ademir é um dos homens mais influentes e ricos da cidade, pois além de namorar o diretor do Cefet, uma escola federal, ele ainda tinha envolvimento na política e com outros esquemas de corrupção. E só muito tempo depois que o meu pai veio a saber desse babado. Então, o seu Ademir disse: "Homem, sossega o facho que amanhã eu te pago." O meu pai voltou para casa e de manhã, antes do meu pai sair para o trabalho, o Manel, o agiota, já estava na porta de sua casa te cobrando. O meu pai disse: "Homem, vai-te embora daqui. Eu tenho até hoje para te pagar, né? Pois que eu saiba, o dia vai até meia-noite, não é?" "Ok, seu Carlos. Só passei para te avisar que se não pagar hoje, amanhã já não é mais 150, já é R$ 175. O meu pai, furioso, foi para o trabalho e na hora de ir embora, o seu Ademir chamou meu pai para lhe pagar. Daí ele disse: "Seu Carlos, eu vou te pagar seu salário e as horas extras do mês passado de uma vez. São R$ 300 e mais R$ 200 de hora extra. Toma aqui o cheque pré-datado e daqui 15 dias você pode entrar com ele no banco e trocar pelo dinheiro." O meu pai tentou argumentar, mas de nada resolveu. Ou era isso, ou era perder o emprego. O meu pai voltou para casa e Manel já estava na porta o esperando. O meu pai mal disse uma palavra e Manel já foi dizendo: "Eu já sei que o senhor não tem dinheiro, porque Ademir é caloteiro, e aqui na cidade todo mundo sabe. Quando ele te pagar um salário, ele já vai estar te devendo 3, e assim por diante. Então eu vou querer o seu celular." O meu pai recusou a entregar o celular, pois o meu pai ligava para minha mãe do telefone fixo do escritório da casa do seu Ademir para ver se estava tudo bem. Os dois começaram a discutir e quase partiram para a briga. Manel foi embora, prometendo voltar. No dia seguinte, o meu pai pediu que a minha mãe trancasse tudo e não saísse de casa e ficasse com o celular. E qualquer coisa, ela ligasse para o escritório do seu Ademir para falar com meu pai. E naquele dia, o meu pai teve que ficar fazendo hora extra. Então, por volta das 8 da noite, o celular toca. Era uma chamada de um número desconhecido. Então a pessoa do outro lado da linha logo disse: "Que tal me pagar metade de tudo que eu emprestei para vocês?" Houve outras mensagens, cheia de raiva. Então a minha mãe bloqueou aquele número. Ela pensou que tudo acabaria ali. Mas ela estava completamente errada. Pouco tempo depois disso, a minha mãe estava sozinha em casa. A casa dos meus pais é grande e tem um quarto no andar de cima, o que significa que eles dormiam no ponto mais alto da casa. O meu pai demorou aquele dia e por volta das 21 horas, a minha mãe acordou no meio da noite com um barulho. No começo, não tinha certeza do que era, mas sentiu que estava ouvindo sons vindo do andar de baixo. E então, ouviu claramente uma porta se abrindo no andar de cima. E mesmo ainda sonolenta, ela sabia que não era o meu pai, pois ele sempre chega chamando por ela. A minha mãe saiu da cama e se escondeu embaixo dela. E antes de ligar para a polícia, ela ligou para o meu pai. E logo depois, ela ouviu mais barulhos distantes, e depois passos subiram as escadas,
e a porta do seu quarto se abriu. Houve um silêncio. Então, as gavetas ao lado da cama foram abertas. A minha mãe tapou a boca com as mãos para não respirar alto. E logo em seguida, ela ouviu uma voz masculina murmurar: "Merda!" Naquele momento, ela sabia que era a voz do Manel. A minha mãe continuou sem se mover e rezou para o seu telefone não fazer nenhum barulho. Teve mais barulhos de objetos sendo remexidos. Ele estava revirando toda a cômoda. Então, ela sentiu a cama se mexer e quando ele se sentou, ela conseguia ver a silhueta de 2 sapatos pelo lençol da cama. E mesmo no escuro era visível. Eu não sei o que ele estava fazendo, mas ficou ali por 5 minutos antes de se levantar e murmurar: "Desgraçada!" As gavetas foram fechadas e passos foram em direção à escada. A minha mãe esperou debaixo da cama até a polícia chegar. Eles fizeram uma varredura na casa e descobriram que todas as janelas estavam destrancadas. E depois, a polícia fez uma ocorrência. O meu pai logo chegou, mas naquela mesma noite, por volta das 3 da manhã, eles escutaram passos pesados em volta da casa e depois vários socos fortes contra a porta de madeira. Os cães da vizinhança se alarmaram e começaram a latir. E aquela coisa ali no quintal da casa deu um urro tão alto que os cães pararam de latir na hora e grunhiam de medo. O meu pai ligou a lanterna do seu celular, o Nokia 1100, e o que ele viu lá de cima foi a coisa mais horrenda de sua vida. Era um cão enorme, com orelhas de cabra. O corpo era tipo de um jumento, mas a aparência era de um cão. Os dentes eram grandes e tortos, e tinha algumas presas, e um focinho grande. A coisa fazia um som horrendo, se batia contra a porta e as paredes, fazendo a casa toda tremer. O meu pai ligou para a polícia. A atendente na linha ouvia aqueles uivos e o barulho das pancadas. A polícia chegou em torno de 5 minutos. Os policiais chegaram a ver a criatura no quintal da casa, mas ninguém tinha coragem de descer para abrir o portão para os policiais. Então, lá do portão de grade, a polícia atirou contra aquilo, mas não o acertou. Então, segundo a polícia, aquilo se transformou em um homem que logo pulou o muro dos fundos e sumiu na escuridão do matagal, pois naquele local não tem postes de luz nas ruas, somente em alguns trechos. A polícia não tinha coragem de ir atrás daquela criatura. E no outro dia, o meu pai contou tudo o que aconteceu para o seu Ademir, que o seu Manel invadiu a casa dele e ainda virava bicho. Ademir acreditou, pois ele é da Umbanda, e o seu Ademir mandou seus homens dar cabo no Manel, mas ele ficou sabendo e fugiu da cidade. E dizem que esse lobisomem agora vive na cidade de Pedras de Maria da Cruz. Bem, Fael, ainda moramos em Januária, nessa mesma casa, e já fazem quase 20 anos e nunca mais ouvimos falar dessa criatura. Boa noite. Olá, Fael. Eu me chamo João. Eu tinha 22 anos quando a minha avó me pediu para levá-la de volta ao lugar onde nasceu, lá no interior de Minas Gerais. Ela já morava com a gente fazia mais de 10 anos, mas raramente falava sobre a terra natal. Parecia que lembrar daquele lugar machucava mais do que a consolava. Só que numa quarta-feira à tarde, veio a notícia da morte de um velho conhecido dela, o tal do seu Jacu. E de repente, a minha avó decidiu que precisava voltar, e nada a convencia do contrário. Ela queria ir ao velório de todo jeito.
Eu fiquei surpreso. A minha avó, que sempre evitava falar do passado, agora estava disposta a encarar horas de estrada, subidas de serra e um risco considerável até aquele povoado enfiado entre morros e quase sem sinalizações. Tentei argumentar que a gente podia ir na manhã seguinte, quando seria mais seguro, mas ela balançou a cabeça e disse apenas: "Não há tempo a perder." Em menos de 1 hora, já estávamos no meu carro com uma mala improvisada e um rosário que ela sempre carregava no pescoço, uma medalha de São Cristóvão. E assim que deixamos a última cidade grande para trás, senti que a situação ia ficar tensa e fui tentando achar uma boa rádio para me deixar mais tranquilo. Eu já tinha ouvido histórias sobre ladrões que atacavam carros parados nessas estradas cheias de curva, principalmente no fim da tarde. Não era um trajeto turístico, só quem morava ou tinha família por aquelas bandas é que passava por ali. A estrada era estreita, esburacada em alguns trechos, com ladeiras e cercada por matas densas e pequenos paredões de pedra. A paisagem até parecia bonita, mas eu não conseguia relaxar. O meu foco era chegar antes do anoitecer e a minha avó passava quase todo o tempo em silêncio, murmurando orações, e de vez em quando ela fazia o sinal da cruz, como se algo ruim pudesse acontecer a qualquer momento. Eu olhava pelo retrovisor e via os seus olhos fechados, os dedos entrelaçados no colar de São Cristóvão, e aquilo me deixava ainda mais nervoso, porque o silêncio, somado à minha ansiedade, gerava um clima esquisito no carro, como se a gente estivesse indo para um lugar que já não era nosso. E lá pelo fim da tarde, eu senti o volante puxando para a esquerda. Eu tentei segurar o carro na pista, mas logo precisei parar no acostamento improvisado de terra. Eu desci sem nem desligar o motor para conferir, e claro que era o pior cenário. O pneu traseiro esquerdo estava murcho, completamente vazio. "Ah, essa não," eu murmurei, tentando disfarçar o meu desespero. Eu até sabia trocar pneu, mas não lembrava onde tinha guardado o macaco, já que o carro era novo. E para mim fazer isso sozinho, quase sem luz, era bem assustador. Olhei para minha avó, esperando alguma reação, mas ela só apertou os olhos com mais força e segurou a medalha contra o peito. Parte de mim queria sacudi-la e perguntar por que não falava nada, e outra parte entendia que rezar era a forma que ela tinha de lidar com o medo. E mesmo assim, eu precisava resolver a situação. Abri o porta-malas, procurei a caixa de ferramentas, mas o macaco não estava onde deveria estar. E enquanto eu revirava aquela bagunça, eu ouvi o barulho de um motor chegando devagar. Levantei a cabeça e vi uma caminhonete grande, típica de fazenda, mas com os vidros escuros, a ponto de não dar para ver nada lá dentro. Eu fiquei parado, tentando manter a calma, mas o meu coração parecia que ia sair pela boca. A caminhonete parou alguns metros à frente, ocupando parte da pista. Eu digo que quase infartei. Foi quando vi 4 homens saindo armados com escopetas de dentro da caminhonete. O mais velho parecia fazendeiro e os outros seus capangas. Era uma caminhonete Hilux e eles pareciam ricos, mas o que queriam comigo? Eles chegaram até mim e disse: "Qual o seu nome, jovem?" "Eu me chamo Leonardo, senhor." "Está escurecendo. Você não sabe que por aqui é perigoso?" "O pneu traseiro furou, senhor. Eu não tenho como seguir rumo." "Eu vou te ajudar a trocar o pneu. Mas e você? Vai para onde?" "Estou indo para Morro do Ferro. A minha avó precisa ir no velório de um amigo, o seu Jacu."
Conhecia ele, que Deus o tenha. Ele foi morto por um bicho que estamos caçando. Esse bicho se transforma no cair da noite de homem para lobisomem. Quando ele disse lobisomem, eu não pude segurar o riso. Então, o fazendeiro falou bem sério. Acha que um homem na minha idade precisa mentir, seu moleque? Aquele bicho entrou nas minhas terras e comeu as minhas criações. Fica aí então e troque seu pneu sozinho. Você tem sorte da sua avó estar ali no banco de trás segurando a medalha de São Cristóvão, pois esse é o santo que protege contra lobisomem. Em seguida, ele entrou com seus homens na caminhonete e foram embora. Eu me arrependi de não ter levado a sério o homem, mas eu juro que achei que era uma piada da parte dele, pois eu sou da cidade grande e não acreditava nessas coisas de lobisomens. O desespero voltou. Já estava escurecendo e tive a sensação de que me observavam. A minha avó lá dentro abaixou ainda mais o rosto e voltou a rezar baixinho. Eu pensei em todas as histórias de assaltos que já tinha escutado, gente sequestrada, pessoas encontradas sem vidas em matagais na beira da estrada. Eu cogitei em seguir o resto do caminho andando, mas e minha avó? Ela nunca conseguiria andar tanto. Eu voltei para o carro e me sentei no banco do motorista com a porta ainda aberta, sem saber o que fazer. Não tinha sinal de celular, nenhuma casinha por perto. Era como se a gente estivesse isolado do mundo. A minha avó abriu os olhos, me olhou com doçura e murmurou algo que soou como uma prece a São Cristóvão. Tentei ficar tranquilo, pensando se valia a pena rodar com o pneu no aro até a próxima cidade, mas isso também parecia arriscado. Foi então que apareceu um senhor ao longe. Era um homem alto de uns 40 e poucos anos, usando um chapéu de aba larga. Ele acenou com um jeito calmo e perguntou: "Tudo bem por aqui? Precisa de ajuda?" Não consegui disfarçar o alívio, mas ainda estava receoso de confiar em alguém desconhecido naquela hora. Mesmo assim, ele tinha um semblante tranquilo, e sem esperar a resposta, ele já abriu o porta-mala do meu carro e conseguiu encontrar o macaco, pois ficava abaixo do estepe, onde eu não havia procurado. Então ele pegou o macaco hidráulico e algumas ferramentas e foi trocar o pneu. A minha avó ficou olhando o rosto dele com atenção, parecendo tentar lembrar de onde o conhecia, e de repente ele também fixou o olhar nela. "Vó Maria, a senhora não se lembra de mim? Sou o Mauro, filho do seu Alvin, que trabalhava junto com o seu finado marido." Aquilo explicava a reação dele, mas não deixou de ser estranho. Era muita coincidência de encontrar justamente alguém que conhecia a minha avó há tantos anos. Mauro então disse: "O seu marido era um homem ruim. O pai dele me expulsou de suas terras quando soube que eu virava bicho." O meu sangue gelou e ele contava essas coisas enquanto trocava o pneu do carro. "Eu nunca fiz mal a ele e nem à família dele. Foram os meus irmãos mais velhos. Eles sim eram ruins. Eram uma raça de cães do inferno. Foram eles que sequestraram e mataram as 2 filhas do seu finado marido. E tudo isso por vingança, pelo seu sogro ter expulsado ele de suas terras. Mas o seu marido conseguiu a vingança que queria. Ele e o capataz dele de confiança fizeram uma armadilha para o meu irmão que virava bicho e o mataram na fazenda. Mas eu nunca fiz nada de ruim para vocês não. Eu trabalhei como escravo e fui mandado embora daquelas terras. E se eu não tivesse me separado dos meus irmãos, eu teria o mesmo fim quando o seu sogro e os seus homens chegaram e mataram os meus irmãos a tiros, lá na cabana no meio do mato. Mas a senhora não teve culpa de nada, né? Até se separou do filho do seu sogro quando meu irmão matou as suas 2 filhas. Eu tenho uma outra coisa para te falar. Essa medalha de São Cristóvão só te protege se eu me transformar.
Mas assim, do jeito que eu estou, eu posso muito bem quebrar o seu pescoço. Mas não vou fazer isso não. Eu não sou igual aos meus irmãos e muito menos igual ao seu finado marido. Enquanto o homem falava isso, eu me lembrei que essa história era contada na minha família quando eu era criança. Então, no susto, eu lentamente peguei a chave de rodas para acertar na cabeça daquele homem, mas ele segurou o meu braço em uma velocidade impressionante. E em seguida me empurrou para trás e eu caí a 2 metros. A minha avó desceu do carro, recitando orações com a mão estendida em direção ao homem. Ele se ajoelhou gritando, parecendo sentir muita dor. Então tentei acertá-lo novamente com a chave de rodas, mas ele se desviou do ataque, me segurou pelo pescoço e foi me levantando. A minha avó pegou o extintor no carro e atirou o jato de espuma na cara dele. Então ele me soltou. E eu logo caí quase sem ar. Ele começou a rir e foi em direção à minha avó e logo disse: "Sua velha, o que sua família ganhou acabando com a minha família?" Nesse meio tempo, eu entrei no carro, pois ele já havia trocado o pneu. Acelerei e o atropelei, o fazendo rolar sobre o carro e caindo lá atrás. Eu estava completamente nervoso, desci do carro e fui ajudar a minha avó a entrar no carro, mas logo comecei a ouvir uns estalos de ossos se quebrando, e quando olhei para trás, aquele homem foi se levantando, mas não como um humano, e sim como um enorme cão. Os seus dentes se alongavam e um focinho crescia em sua boca. O seu corpo estava tomado de pelos amarronzados e o seu tamanho agora era de aproximadamente uns 2 metros. Ele rosnava e gritava, e então os gritos se transformaram em uivos. Então ouvi o barulho da caminhonete se aproximando e logo vi os faróis. Era aquele fazendeiro e seus homens. Eles chegaram atirando e espantando a criatura para a mata. Então o fazendeiro disse: "Entrem no carro, vamos embora. Não podemos caçá-lo durante a noite, pois ele tem vantagem sobre a escuridão." Dirigi seguindo o fazendeiro até chegarmos em Morro do Ferro. Parecia que aquela estrada nunca ia acabar, mas agora eu conseguia respirar como se tivesse saído de um pesadelo. Parei o carro numa pracinha de terra cercado de casas antigas e uma igrejinha bem simples. O fazendeiro passou pela gente, buzinou de leve e seguiu o caminho dele. A minha avó fez um gesto de agradecimento e segurou de novo o colar de São Cristóvão. O velório do seu Jacu aconteceu na manhã seguinte, mas eu não conseguia parar de pensar em tudo que rolou na estrada. E se o fazendeiro e seus irmãos não tivessem aparecido? Eu só sei que depois disso, eu passei a carregar um crucifixo e a imagem de São Cristóvão no carro, sempre com uma oração baixinha antes de pegar qualquer estrada deserta. Acho que aquele lobisomem não queria nos fazer mal. Afinal, a minha avó nem sabia da sua existência. Essa injustiça foi causada pelo meu avô e pelo seu pai. Mas a oração de São Cristóvão deve ter enfurecido aquele homem. Boa noite. Olá, Rafael. Me chamo Pedro. Esse fato se passou comigo no ano de 2019, pouco tempo antes da pandemia. Moro em Curitiba, no Paraná. Na noite desse ocorrido, eu estava trabalhando no iFood. Era bem tarde, tipo meia-noite ou 1 da manhã. Eu já estava acostumado a ficar acordado até tarde, então fazer essas entregas noturnas era meio que normal para mim. Essa noite estava devagar, então eu dirigia por aí ouvindo música, enquanto esperava que algum pedido chegasse. E quando finalmente apareceu um, eu mal olhei os detalhes antes de aceitar, já que não tinha muitas opções. Eu dirigi até o restaurante de comida japonesa, peguei o pedido, então o aplicativo me colocou na rota de entrega,
e o local de entrega ficava a 30 minutos do restaurante. A viagem foi toda silenciosa, pois as ruas estavam desertas. Eu não estava pensando em muita coisa, até perceber que estava entrando em um local desconhecido para mim, sem nenhuma alma viva na rua. E quando faltava 1 minuto para chegar, o aplicativo me mandou entrar em um condomínio que parecia abandonado, como se a obra ali nunca tivesse sido concluída. Eu pensei que talvez quem pediu a comida foi o vigia noturno desse condomínio. E geralmente esses lugares, com vários prédios, não é normal estar desse jeito, como se estivesse abandonado. Mas esse não era o caso. A maioria dos prédios parecia velho e a obra sem conclusão, e a grama ao redor estava enorme. Era estranho. O mapa me mandou entrar em um estacionamento onde havia um pequeno prédio de salas, como se fosse um hospital, eu não sei bem. Parecia ter apenas um andar e estava tão mal cuidado quanto os outros lugares. Eu era novo em trabalhar com aplicativos, então achei a situação normal. Só que a aparência estranha do lugar que me deixou desconfortável. O mapa me mandou para os fundos do prédio, pelo menos era o que parecia. Olhei as instruções para ver se havia mais informações, mas então uma mensagem do cliente apareceu. Ele disse que me viu chegando e pediu para que eu levasse o pedido até uma porta cinza de metal do lado da piscina do prédio. Eu respondi que tudo bem e estacionei ao lado. E depois peguei a sacola e saí do carro. E enquanto caminhava até a porta, eu percebi que aquele era o fundo do prédio. Não havia uma entrada principal, apenas várias portas aleatórias, como saídas de emergência e portas de acesso aos fundos. Mas encontrei a que ele mencionou. Era uma porta cinza de metal, sem janelas, sem marcações e sem nada. E quando me aproximei, eu recebi outra mensagem no celular. Ele apenas disse para que eu entrasse e entregasse para ele. Eu meio que dei de ombros e fiz o que ele pediu, sem pensar muito sobre isso. Abri a porta e entrei. Era um corredor e as luzes principais estavam apagadas e só tinham algumas luzes fracas espalhadas, provavelmente lâmpadas de baixo consumo. Honestamente, eu esperava algum tipo de sala com um balcão ou um lugar óbvio para deixar a comida. Eu pensei, será que eu deveria andar mais para dentro do prédio ou ele virá me encontrar aqui? Peguei o celular para mandar uma mensagem para ele e mandei o seguinte: estou aqui com o seu lanche, senhor. E quando ouvi um clique atrás de mim, eu me virei e olhei para a porta. Puxei a maçaneta, mas ela não se mexeu. Alguém acabou de me trancar lá dentro. O meu celular pintou notificação e quando olhei, era ele dizendo: o lanche é você. O meu corpo ficou trêmulo de medo e o pior foi quando olhei pela abertura que tinha na porta de metal, tipo aquelas portas de prisão, e daí eu pude ver o que vinha ali de encontro a mim. Eram 3 criaturas horrendas, pareciam uma mistura de cachorro com homem. Os joelhos pareciam dobrados para trás. A coisa andava corcunda. Eles eram magros, focinhos com longas presas, garras afiadas, e 2 tinha pelos negros e o outro pelo amarronzado. Os seus passos eram pesados e a respiração era ofegante. Eu larguei a sacola no chão, peguei uma cadeira de metal e coloquei inclinada contra a fechadura para aquelas coisas não abrirem com facilidade. A minha única opção era seguir pelo corredor e torcer para encontrar outra saída antes que aquelas criaturas me encontrassem. Eu corria e logo ouvi baques na porta. Aquelas coisas
Tentavam derrubar a porta a qualquer custo, até que eu ouvi a cadeira caindo e as criaturas correndo. E assim, quando comecei a correr pelo corredor, eu ouvi uma porta se abrir e fechar do outro lado do prédio. Eu corri até o final do corredor e encontrei outra porta. E quando abri, eu vi outro corredor mal iluminado com várias salas de 2 lados. Entrei e imediatamente ouvi um barulho de rosnado e passos pesados correndo em minha direção por todos os cantos. Pensei rápido e me escondi em uma das salas. Alguns segundos depois, eu ouvi passos apressados passando pelo corredor e indo direto até a porta por onde eu tinha acabado de passar, e uma das criaturas passou correndo na outra parte do prédio, indo direto para a porta trancada. Aproveitei e corri na direção de onde a coisa tinha vindo, torcendo para encontrar uma saída, e felizmente encontrei. Saí correndo de volta para o meu carro e dirigi dali o mais rápido que pude. Infelizmente, eu acho que a atendente da polícia não entendeu direito a gravidade da situação, porque só mandaram um policial depois de quase 1 hora. Ou a polícia sabia de tudo o que ocorria ali e decidiu não se meter. E quando apenas 2 policiais chegaram, não havia mais nada lá. No entanto, eu fui informado de que aquele condomínio de prédios não estava em funcionamento no momento e não tinha sido usado nos últimos 5 anos. Era meio que um prédio abandonado e sem câmeras. O que teria acontecido se eu não tivesse saído daquele corredor a tempo? Um amigo que acredita em lobisomem, pois ele afirma já ter caçado um. Ele me disse que eu era uma presa fácil, mas essas criaturas são caçadoras e eles se divertem me dando vantagem para fugir e então indo à caça, pois um lobisomem, ele não vê graça em atacar uma presa que não corre e não se defende, e eles fazem isso em bando, como se a presa fosse um prêmio, e o primeiro a capturar a presa é o campeão ou talvez até o líder da matilha. Passei a ouvir mais esse meu amigo e hoje eu só ando com um kit de caça no porta-malas do carro, uma faca tática, lanternas, taser, 2 carambite, um cinto com kunais, 2 espadas com o coldre nas costas, iguais às do Deadpool, spray de pimenta, um drone e uma pistola com sinalizadores. Boa noite. Olá, Fael. Eu me chamo Arthur. Esse fato ocorreu comigo em 2004, quando eu tinha 22 anos. Na época, eu morava no litoral paulista e vendia camarão na praia para turistas. Morava com a minha mãe em uma casinha alugada e naquele ano foi descoberto um tumor na minha mãe e ela faleceu em menos de 1 mês. Então, sem a sua aposentadoria, ficou pesado eu sustentar a casa sozinho. E com a perca da minha mãe, eu fiquei de luto por quase 2 meses. Não trabalhava e o pouco da economia que eu tinha, eu paguei água e luz. Porém, o aluguel já havia vencido há quase 2 meses. Luiz, um amigo meu que morava na Bahia, ele logo veio morar comigo quando ficou sabendo da notícia. E como ele também trabalhava na praia, logo ele começou a trabalhar e me ajudar em casa. O meu pai havia nos largado para morar com outra mulher, então depois de muitos anos sem falar com ele, eu decidi ligar para ele para informar o falecimento da minha mãe. Porém, só dava caixa postal. Então decidi ligar para a mulher que ele estava junto, pois a minha mãe tinha o número dela salvo. Ela se chama Cláudia. Então ela me disse que o meu pai também havia falecido há cerca de 5 meses. Mas ela já havia largado dele há quase 1 ano, pois ele não queria sair do vilarejo de Japurá, no interior paulista. Ela dizia que lá era assombrado, as pessoas não ficavam ali e que o vilarejo
Tinha mais ou menos 10 famílias vivendo ali. Ela disse que tentou entrar em contato, pois eu era o único herdeiro da casa do meu pai, que era um pequeno sítio nesse vilarejo, mas nunca conseguiu contato comigo. Ela me aconselhou a tentar vender a casa, pois as coisas que aconteciam, não só na casa, mas na vila, deixava qualquer um de cabelo em pé. Luiz e eu fomos até o vilarejo de Japurá e posso dizer que só havia casas abandonadas. O lugar parece que tinha somente 10 habitantes e todos eram reclusos. As ruas de terras, cercadas por matos, e um ar gélido deixava o local ainda mais tenso. Cheguei até o sítio do meu falecido pai e o local estava abandonado, com muita poeira, mas todos os móveis no seu devido lugar. Luiz disse que nada como uma boa faxina e o lugar ficaria incrível, e poderíamos até morar lá sem pagar aluguel. E como Luiz tem uma caminhonete antiga, nós já havíamos levado roupas e tudo de importante. E como devíamos 3 meses de aluguel lá em Santos, resolvemos ficar no vilarejo de uma vez e sumir do mapa. A casa do sítio tinha 3 quartos, 2 salas, uma cozinha, um banheiro social e uma suíte, um alpendre e uma área de fundos. Na frente, o mato estava muito alto, então resolvemos capinar e depois de 3 dias, a casa estava maravilhosamente linda. A rua era de terra batida e os únicos vizinhos eram um casal de idosos que moravam a cerca de 300 metros. E como é um povoado isolado, luz e água lá é gratuito. E tínhamos levado uma TV de tubo, onde liguei o meu videogame e o meu aparelho de DVD. Luiz trabalhava em um comércio em Jussara, uma cidadezinha próxima. E Luiz dizia ver vultos pela casa, ter paralisia do sono, sonhar com demônios. E aquela paz estava se tornando uma guerra espiritual, pois até mesmo para voltar com a sua caminhonete de madrugada, ele via aparições nas estradas, e ele jurava que um lobisomem o perseguia pelo mato, e isso estava se tornando frequente. Luiz teve que fazer uma viagem a trabalho, e eu ficaria sozinho em casa por 4 dias, e até aí tudo bem. No primeiro dia tudo normal, mas no segundo dia, era noite, eu assistia TV na sala, então escutei vozes de pessoas conversando no quintal, e fui até a janela da cozinha, que era daquelas janelas que tem várias camadas de vidro, e você abre subindo uma espécie de alavanca. Então, eu quase tive um infarto quando vi a minha falecida mãe passando pela janela pelo lado de fora. E logo ela sumiu, e escutei a sua voz me chamando lá no escuro da mata. Eu comecei a rezar para que a sua alma descansasse em paz e encontrasse a luz. Mas aquele vulto começou a chorar, e a sua voz mudar para uma voz demoníaca, dizendo coisas horríveis, que eu era o culpado da morte dela. Então, eu continuei rezando até aquilo parar. Na outra noite, era o começo de dezembro, e eu estava em casa naquela noite, aproveitando os filmes novos que eu via no aparelho de DVD. Estava chovendo forte lá fora, e o clima úmido e frio não me agradava nem um pouco. Aproveitei para fazer um lanche e sentar em frente à TV para assistir A Hora do Pesadelo. Eu havia fritado alguns torresmos, misturei com feijão e farinha, fiz uma limonada e estava aproveitando aquele filme. Então, por volta das 9 da noite, eu comecei a perceber que o tempo lá fora estava piorando. Eu sentei no sofá e voltei para o filme, mas por volta das 10,
O vento já batia com força contra a casa, e o som da chuva intensa me fez acreditar que a tempestade havia realmente começado. Levantei e fui até a janela dos fundos para ver como estava lá fora. No início, tudo o que enxerguei foi a chuva despencando do céu, dificultando a visibilidade. Mas então percebi algo mais. Uma figura caminhando pelo meu quintal. O meu quintal era grande, não tinha cercas e terminava em um matagal. Eu fiquei na janela por mais de 1 minuto, tentando enxergar mais alguma coisa e entender o que aquele vulto estava fazendo ali, mas não consegui ver nada além da tempestade. Por um momento, eu achei que era um cachorro enorme de olhos vermelhos, mas por que ele não estava no alpendre da casa? O fundo do meu quintal dava para o matagal e depois saía em uma estradinha de terra, mas ela não levava a lugar nenhum por vários quilômetros. Eu voltei para o sofá e tentei me concentrar na TV, mas a imagem daquela coisa caminhando debaixo da tempestade continuava na minha mente, e apenas 5 minutos depois eu ouvi batidas na porta. Eu fui até lá e abri uma fresta, e tudo que vi era uma cabra. Sim, uma cabra no alpendre da minha casa. Então foram chegando mais cabras, em torno de umas 10. No começo, eu achei que elas estavam se protegendo da chuva ali no alpendre, mas assim que voltei para o sofá, eu escutei vozes de mulheres conversando lá fora. Elas diziam coisas sem sentido, como: minha lã está toda molhada, eu vou girar para secar. E outra voz dizia: eu não gosto de comer carne, mas o lobisomem gosta. Se ele aparecer, eu entro nessa casa. E uma terceira voz falava: essa casa é minha, mas alguém entrou e nos trancou aqui fora. Eu levantei rápido e espiei pelas frestas, e lá no alpendre ficava uma lâmpada, aquelas amareladas bem antigas, que ficava sempre ligada. Então eu pude ver que eram as cabras conversando. Então uma gritou: eu tô sentindo o cheiro dele, corre! E elas correram para longe. O meu coração disparou, as minhas pernas já não me obedeciam, até que o pior aconteceu. Eu fiquei ali paralisado olhando pela fresta da porta, até que vejo um cachorro enorme, aquele mesmo cachorro, se aproximar, e nesse momento a luz acaba indo embora. Eu continuei olhando para o escuro. Então, quando deu um raio, eu pude ver aquela figura humanoide e por um segundo eu vi que era uma espécie de cão negro de olhos vermelhos que andava como gente. Era envergado, era muito grande, e eu não deixei de notar presas enormes que saíam de seu focinho. Então, tudo ficou em silêncio. Até algo que eu suponho ser aquela coisa pular em cima do telhado, e aquilo corria em cima das telhas que por milagre não quebraram. E depois eu ouvi um uivo vindo de cima do telhado. Eu escutei o barulho daquilo descer, e os uivos ficaram cada vez mais distante até cessarem por completo. No outro dia, o Luiz chegou de viagem. Eu contei tudo a ele e ele acreditou em mim. Fomos até uma cigana e ela confirmou que existem coisas de outro mundo por ali. Então pagamos ela e ela fez um círculo mágico de proteção em volta da casa, impedindo tudo de ruim quebrar o círculo ou ultrapassá-lo. Bem, Fael, eu ainda escuto barulhos e vozes vindo da mata, mas o que pode ser, eu não sei dizer. E espero nunca descobrir. Boa noite. Olá, Fael. O meu nome é Lara.
Com os meus 20 anos, eu aluguei uma casa pequena perto da minha faculdade, aqui no interior de São Paulo. Então eu trabalhava de manhã e estudava à noite. E quando eu tinha 22 anos, eu comecei a sair com um cara que conhecia em um aplicativo de namoro, o chamado Tinder. Se ele não mentiu sobre isso, o nome dele é Kevin. Saímos por cerca de 4 semanas, ao longo de pouco mais de um mês. No começo, as coisas pareciam normais. No primeiro encontro foi em uma cafeteria, e o nosso segundo encontro foi em um bar bem próximo do centro da cidade. Nós dois ficamos levemente alterados, e foi um momento agradável. O nosso terceiro encontro foi em um jantar, e foi aí que comecei a questionar as coisas. Questionar se eu realmente combinava com a personalidade dele, ou se havia algo ligeiramente estranho sobre ele. O encontro ainda terminou com um beijo, o primeiro e único que trocamos. Então me convenci de que, como deixei ele me beijar, as coisas tinham corrido bem. E em alguns dias depois, saímos para beber novamente. No entanto, desta vez eu fui com a mentalidade menos animada e comecei a prestar mais atenção em pequenos detalhes do comportamento dele, que percebi que ele era bem estranho. É difícil explicar exatamente o que eu quero dizer, mas algumas das maneiras dele se expressar davam uma vibe antissocial e um pouco assustadora. Ele também começou a beber muito mais nesse encontro e ficou extremamente pegajoso no bar, tentando me beijar várias vezes. Eu não sou fã de demonstrações públicas de afeto, especialmente em um bar com pessoas ao lado. Recusei educadamente as investidas dele e poucos minutos depois mencionei que estava cansada, insinuando fortemente que deveríamos ir embora. Ele pediu a conta, pagou e então pegamos os nossos casacos e saímos. No dia seguinte, ele me ligou, pediu desculpas pela noite passada e ficou tudo bem. Então, como eu não trabalhava naquele dia, o convidei para irmos ao shopping naquela tarde. Ele recusou e disse que era melhor sairmos à noite. Daí me toquei que em todo esse tempo nunca saímos durante o dia. Era só após as 18 horas. Um pouco estranho. Porém, eu não estava afim de sair para shopping à noite. Então ele me convidou para sua casa. Eu topei e disse que chegaria às 19 horas. Dirigi até a sua casa, que ficava em um local afastado da cidade, então achei que ele deveria morar em alguma casinha, em um bairro pouco desenvolvido. E realmente eu estava certa. O bairro quase não haviam casas, mas a casa que ele morava era completamente uma mansão. Era um casarão de 2 andares, com uma varanda enorme, piscina, 2 carros esportivos na garagem, uma sala de visita enorme e na sala de jantar havia uma enorme mesa de carvalho. Achei estranho quando perguntei quantas pessoas moravam na casa e ele disse que era somente ele e os empregados, que moravam na casa aos fundos. Me interessei por ele e ali já foi de 0 a 1000. Eu também morava sozinha, mas mal dava conta de pagar as minhas dívidas. E se eu me casasse com um cara daquele, eu estava realizada. Naturalmente, ele era muito lindo, mas o seu problema era ser pegajoso, usar roupas sociais ou esportivas e falar muito bem. E de 10 palavras que ele falava, eu mal entendia 2. A mansão era meio mórbida, então perguntei por que ele morava tão afastado da cidade. E ele disse que não curtia muito barulho, então ele prefere assim, longe dos vizinhos. Bebemos bastante e novamente ele tentou me beijar. E como eu já assisti muita novela mexicana do SBT, eu sabia que as mulheres fáceis são sempre descartadas. Então, não deixei que ele me beijasse não. Disse que eu tinha que trabalhar no dia seguinte e fui embora. Mas o convidei para ir na minha casa no dia seguinte.
E novamente ele marcou para ir após as 18 horas. Bem, para mim era tranquilo, pois era esse o horário que eu chegava do trabalho. E no dia seguinte, às 19 horas, lá estava ele. A campainha tocou e era ele. Eu abri a porta e o infeliz não entrou. Ele ficou parado na porta como uma estátua. E eu perguntei: qual o seu problema? Por que não entra? E ele respondeu: você não me convidou para entrar. Vamos, Kevin, pode entrar, sinta-se em casa. E só assim ele entrou. Eu só havia tomado um copo de vinho, porque o infeliz só tomava vinho ou outras bebidas como bourbon. Eu não tenho dinheiro para isso. Achei que fosse mania de gente rica mesmo, mas ele passou dos limites na bebida e daí tentou me beijar. Eu não deixei. Então falei que estava na hora dele ir, mas não podia o deixar dirigir naquele estado. Então o levei até a sua casa, que fica mais ou menos 1h30 da minha casa. Chegamos em sua mansão, e agora vem a parte mais bizarra da história. Nós, mulheres, gostamos de se ver toda hora em espelhos, mas todos os espelhos da casa dele eram cobertos por um lençol branco. Eu deixei isso para lá, peguei o meu celular e tirei uma foto nossa juntos. Ele estava tão bêbado que nem percebeu, então ele deitou no sofá e dormiu. Eu andei um pouco pela casa e percebi muita coisa estranha. E na geladeira não havia comida, era só bebida e um suco avermelhado que eu achei que fosse de morango. E quando fui tomar um copo, quando provei, eu quase vomitei. Aquilo era sangue puro. Eu saí dali assustada. Decidi que não o veria mais. Fui para o meu carro, que estava estacionado do outro lado da rua, e comecei a dirigir devagar para casa, já que tinha bebido. Também estava extremamente alerta ao meu redor, procurando policiais. E talvez por isso, eu percebi que havia um carro atrás de mim. E depois de pelo menos 3 curvas, em um determinado semáforo, eu percebi que se parecia com o carro do Kevin. Mandei uma mensagem para ele: você está me seguindo? Ele respondeu rapidamente: sim, só quero ter certeza de que você chegue bem em casa. Eu liguei para ele, mas ele não atendeu. E isso foi muito estranho e francamente assustador. Encostei o carro e mandei uma mensagem para ele parar de me seguir, que eu estava bem. Ele parou no meio da rua por um segundo, presumo que para ler a minha mensagem, e então dirigiu passando por mim. Ele não respondeu a mensagem. E quando cheguei em casa e já estava na minha cama, a mensagem que ele me mandou foi a seguinte: querida Lara, espero não ter te assustado essa noite. E desculpa por ter ficado tão bêbado. Da próxima vez, deveríamos fazer algo mais tranquilo. Tipo, um jantar na minha casa ou algo assim. Eu não respondi. Então, na manhã seguinte, ele mandou outra mensagem. Achei melhor responder antes que piorasse, e eu disse: ei, eu adorei te conhecer, mas acho que nossas personalidades não combinam muito. Além disso, eu quero focar mais em mim. Espero que entenda. E foi aí que começaram as mensagens de raiva. A pior delas foi: não, eu não entendo. Você me enrolou por 4 encontros para me dizer isso? E na noite seguinte, eu percebi que alguém havia entrado na minha casa. E era o Kevin, às 2 da manhã. Eu falei que se ele não fosse embora, eu chamaria a polícia. E na minha casa tem um espelho enorme na sala. E qual não foi a minha surpresa quando não vi o reflexo do Kevin no espelho. Era como se ele fosse invisível. Então eu gritei: tá repreendido em nome de Jesus. Saia da minha casa, demônio. Ele fez um rosnado com a boca, demonstrando enormes presas. Peguei o crucifixo que ficava na parede da cozinha, apontei para ele,
Fui orando e repreendendo todo aquele mal. Ele foi saindo de costas, rosnando e tentando me acertar com unhas enormes que pareciam garras. Notei que a sua pele empalideceu e as suas orelhas ficaram pontudas. E assim que ele saiu, eu tranquei a porta. E quando fui olhar pela janela, ele já não estava em lugar algum. Mas um lobo enorme, que nem existe aqui no Brasil, estava correndo para longe. Era tipo um husky siberiano, só que bem maior e mais assustador. E quando a polícia chegou, eu falei que ele se chamava Kevin e mostrei a foto nossa aos policiais e adivinhem, na foto só aparecia eu abraçada com um vento. Os policiais acharam que eu estava bêbada e foram embora nervosos. Mas antes, um dos policiais me chamou no canto e disse o seguinte: "Moça, você não é a primeira que relata essas coisas. Existem mulheres desaparecendo por aqui e toda suspeita aponta para esse cara, mas ele é como um fantasma. Eu vou ser mais específico, um vampiro. Eu vou deixar esse telefone aqui com você. É de um amigo de uma organização que se chama Discob. Eu tenho certeza que ele pode te ajudar." Agradeci e eles foram embora. Eu não liguei pro amigo do policial, mas guardei o número anotado. E tudo ficou em paz por 2 meses, até que em uma noite eu vi aquele mesmo lobo rodeando a minha casa. Eu procurei o número que o policial me passou, mas havia desaparecido. Na manhã seguinte, eu fui até a delegacia para falar com aquele policial, mas uma das atendentes me informaram que o mesmo havia falecido há cerca de 1 mês. Daí, eu mudei de casa e voltei para a casa da minha mãe. Aqui é um condomínio com porteiro, então me sinto muito mais segura. Será que aquele cara era realmente um vampiro do Tinder? Boa noite.